A escolha do KENAI é uma das decisões mais importantes para você que vai abrir um MEI, porque a escolha errada pode impossibilitar você de emitir nota fiscal, de você ter o enquadramento no MEI. Então, é muito importante que você toma essa decisão com muita segurança. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. E hoje eu vou falar com você sobre como escolher a atividade correta do MEI. O que é a atividade correta? O famoso KENAI. Eu preparei uma apresentação para que possamos seguir de forma orientada e ajudar você com o máximo de clareza como você fazer a escolha, como você realizar a escolha dos KENAIs das atividades que você está pretendendo abrir e não cometer o erro que muitos MEIs cometem na hora de realizar a abertura. Atividade na tela, conteúdo na tela, vamos lá. Eu só ligar minha câmera aqui e dando continuidade aqui, parece ser uma escolha simples, né, mas porém, essa escolha ela decide o futuro do seu MEI. O KENAI ele não é apenas um número ou uma nomenclatura, no seu cadastro, ele vai definir a questão da sua emissão de nota fiscal. Você enquadrando o KENAI de forma errada, isso pode impedir você na emissão de documentos fiscais e dificultar licenças, até mesmo causar desenquadramento. Então é importante você escolher certo, pois se torna a decisão mais importante na abertura do MEI. Aqui no canal tem outros vídeos falando sobre a abertura do MEI. Esse especificamente nós vamos falar como você realizar essa escolha de maneira assertiva. Primeiro, para a gente começar, a entender, a gente precisa entender o que que é o KENAI. O KENAI, ele é a classificação nacional de atividades econômicas. Então, o que que é o KENAI? Ele é o código que define, o que você pode vender. Então, a a es es desmistificando a palavra KENAI é Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então é importante você, empreendedor, conhecer esse termo, porque tem muita gente que só ouve falar do KENAI e não sabe o que que realmente é. E por você estar assistindo esse conteúdo, por estar aqui nesse canal, você já está sabendo o que que significa o KENAI. Então já deixa o seu joinha, já se inscreve nesse canal e compartilha esse conteúdo com um amigo empreendedor. Então, o KENAI, ele é importante, porque ele vai definir qual é o valor do DAS que você vai pagar, o que você vai poder vender. Então, olha a importância de você definir. E, além do mais, se você está querendo abrir um MEI, ele vai, definir se você pode ser MEI ou não. E as licenças exigidas. Então, é importante você escolher com muita calma e cautela, quase não sai. Então, o que que o KENAI define na prática? Ele vai definir esses 4 pilares. O primeiro, repetindo, valor do DAS. O segundo, o que pode ser vendido. O terceiro, se você pode ser MEI. E o último, quais são as licenças exigidas. Então, tudo isso é definido pelo KENAI. Então, você escolheu o KENAI pelo nome, isso pode custar muito caro para você. Então, é importante você entender esse princípio básico. Então, muitas pessoas falam: "Ah, o MEI é simples de abrir". De uma certa forma, se você tem um conteúdo, ou perdão, se você tem um conhecimento, ele vai se tornar simples de abrir. Mas se você não tem um conhecimento, ele pode se tornar uma dor de cabeça para você. Então, se você faz uma escolha errada, você vai ter uma limitação na sua operação no dia a dia. Então, além de ter uma limitação, às vezes pode ocorrer o risco de você ser impedido de emitir nota fiscal, você ter dificuldade para conseguir licença. Então, se você escolhe um KENAI, que tem KENAI que as licenças são mais simplificadas, mas dependendo da atividade, você precisa de mais licença. Então, dependendo, se o seu KENAI não é compatível com sua atividade, você pode ter mais dor de cabeça. A outra questão, o risco de você desenquadrar do MEI. Então, um exemplo, você escolheu um KENAI de médico veterinário. O que que vai acontecer? Você vai ser desenquadrado do MEI, porque é uma atividade regulamentada e atividade regulamentada não pode ser MEI. E a questão, além de tudo isso, você pode ser cobrado e penalizado pela fiscalização. Então, essas são as consequências de você, escolher o KENAI errado. Então, o que que você precisa fazer agora?
Então você precisa mapear tudo que você vende ou presta, porque se você é um prestador de serviço, você presta serviço. Você precisa ler a descrição completa do KNAI. Não é só o nome, porque lá na tabela do KNAI você vai ter a descrição e o que é aquele KNAI. Você precisa comparar ali com a lista oficial. Então, você definiu o que você vai exercer, é importante você fazer esse comparativo se ele está permitido para o exercício do MEI. E, por fim, evitar escolher só pelo título mais parecido, tá? Então, é importante você fazer isso neste momento. Então, como escolher corretamente o seu KENAI? Então, você já entendeu o que é o KENAI, então, o que é o KENAI e quais são as dores de cabeça que você pode ter e o que você precisa fazer agora. O próximo passo é como escolher corretamente. Então, esse passo é agora que é o momento de você fazer a escolha correta. O que acontece? Você pode ter uma atividade principal e até 15 atividades secundárias. O que é a atividade principal? A atividade principal é a que gera ou deve gerar a maior parte do seu faturamento. E os secundários são a sua menor parte de faturamento. Então, é um exemplo aqui, né? Uma loja que vende doces e café, ele pode ter duas atividades registradas. Mas, porém, ele vai ter que entender o que vende mais, café ou doce, para que aí ele possa basear o seu KENAI principal. Outra questão, você precisa ficar de olho no impacto do DAS. Por quê? Cada KENAI, ele ou é de serviço ou é de comércio. Então, nós temos a questão aqui, se é comércio, ele vai incluir o ICMS no valor do DAS. Se é serviço, não vai ter ICMS e sim vai ter o ISS. Então, se é comércio, tem ICMS. Se é serviço, vai ter o ISS e não tem comércio. Se, por fim, você é comércio e serviço, aí você vai ter incluso lá no seu DAS o ICMS e o ISS, que vai resultar ali num DAS mais alto. Então é importante você avaliar sempre que precisar acrescentar uma nova atividade. Então, o caminho para você acertar nessa escolha. Então, aqui eu mapeei um caminho para você não ter erro na escolha do seu KNAI, tá? Então, para você não ter erro, já printa aqui essa tela para que você possa fazer da maneira certa. Primeiro, mapeie seu serviço. Segunda, leia a descrição do KENAI. Um detalhe muito importante é: não faça essa escolha com pressa, tá? Não faça essa escolha com pressa. Existe aquele ditado, né? A pressa é inimigo da perfeição. Outra questão, verifique as permissões. E, por fim, você defina o principal. Tá, mas como fazer isso? Vamos traduzir todos esses 4 pontos na prática. Você vai fazer o quê? Você vai acessar o Google e vai digitar aqui no Google, Portal do Empreendedor. Beleza. Você acessou o Portal do Empreendedor. Se atente se é o site oficial, tá bom? Então, clicou aqui, Portal do Empreendedor, você vai vir aqui, Quero Ser MEI. Você acessou Quero Ser MEI, você vai vir aqui nessa opção que eu vou te mostrar. Quais ocupações que podem ser MEI? Clicou aqui, você vai ter aqui uma explicação e aqui vai ter esse botão ocupações permitidas. Clicou nessas ocupações permitidas, você vai ter aqui as ocupações e os KENAI. O que você pode fazer? Você pode vir aqui no rodapé e clicar aqui para fazer o download do arquivo em PDF. Fez o download do arquivo em PDF, você vai ter ali o KENAI ali e a explicação mais detalhada. Então, eu aconselho você a imprimir a baixar esse conteúdo para que você possa fazer essa análise e seguir esse passo a passo aqui. Então, entrando aqui, quais são os erros mais comuns? Para você evitar, eu tenho certeza que você já tem um embasamento para você fazer a escolha do seu KENAI ali, mas eu preciso alertar você dos erros mais frequentes. Um erro esse daqui é o que muitos
é o que muitos fazem, é copiar ali o KNAI de terceiros. Então, o que que acontece? Você pode ter ali um KNAI genérico, porque cada empresa ali ela tem uma realidade, cada empresa tem uma forma de funcionar, então evite copiar KNAIs de terceiro, tá. Então, porque o KNAI ele pode ficar genérico demais, então você copiar o código de outro MEI, não cadastrar ali as atividades secundárias e escolher sem ler as descrições oficial. Então, acesse aquele site, não fique com preguiça, leia, faça com calma, tá? Porque se você tiver dúvida, você precisa buscar uma orientação, antes de cadastrar, porque você pode, evitar uma dor de cabeça. Então, se você é um prestador de serviço e você coloca lá o KNAI como atividade, de comércio, você vai pagar um DAS maior. Então é importante você se atentar a esses detalhes. Então evite. Se você tem alguma dificuldade na escolha do KNAI, busque uma orientação, tá? Busque uma orientação de um profissional contábil para ajudar você a evitar esses erros. E se você precisar, pode nos mandar um WhatsApp que vai ser um prazer atender você. Então, evite essas dor de cabeça, tá? Então, o que que você pode fazer de diferente desde já? Então, você o que que acontece? Você não pode atuar com atividade fora do KNAI registrado, tá bom? Por quê? Isso pode dar nota recusada, então o sistema, ele só vai autorizar para atividade que está cadastrado, então você pode correr o risco de multa pela Receita, questão de fiscalização, desenquadramento, então, eu te aconselho fazer diferente desde já. Então, revise antes de cada cadastro. Então, sempre consulta lá a lista oficial para que você possa ter a maior tranquilidade. Se por fim você tiver alguma dúvida, busque uma orientação contábil, tá? Antes de você formalizar o seu MEI. E olhando para o futuro, quais são os impactos para o futuro? Então, hoje o KENAI ele molda o crescimento de amanhã. Então, sem sombra de dúvida, todo e qualquer negócio ele evolui com o passar do tempo, né. Então, assim, a gente começa hoje talvez pequenininho, então a tendência é que com o passar dos anos, você cresça. Então, o que que vai acontecendo? Um exemplo, né, a empresa começa hoje pequena, aí amplia, aumenta o serviço, aumenta a demanda, então é importante você revisar sempre, tá? É importante você estar atento a esses detalhes. Se você não revisa, você vai ter as consequências de não revisar. Quais são as consequências? As alterações ali feitas, as pressas, elas podem gerar retrabalho e pode deixar atividades novas ali fora do cadastro por mês. Então, você ter um planejamento, ele vai reduzir custo. Não estou falando apenas financeiro, mas custo de tempo. Então, reavalie os seus canais periodicamente, entenda se você tem mais de um, se as atividades, principais e secundárias estão compatíveis. Então, o que que você precisa fazer agora? Revisar o cadastro de atividade uma vez por ano. Então, anota aí. É importante. Outra observação. Você precisa monitorar a expansão do negócio ao longo do tempo. Então, não é apenas abrir hoje, escolher o certo e esquecer, tá? Então, é importante que sempre que você começar a exercer uma nova atividade, você atualizar o KENAI, tá? E por fim, a alteração é gratuita e feita pelo portal do empreendedor. É importante você saber disso, tá? Eu vou deixar aqui esse checklist para você printar. Então, eu só vou ocultar aqui minha câmera para que fique melhor para você printar. Então, printa aí em um, 2, 3, printou? Então, aqui é um checklist para ajudar você, na escolha correta do KNAI, tá? Porque você escolhendo de forma correta, você vai evitar dor de cabeça, você vai evitar problemas fiscais, operacionais e vai permitir que o seu MEI cresça de maneira organizada. Então, aqui está um checklist, para você seguir. Então, nós temos aqui você mapeia tudo que você vende e presta, lê a descrição do KENAI, definir a atividade principal certa, cadastrar a secundária necessária, nunca copiar de outra pessoa, confirmar na lista oficial, revisar o cadastro uma vez por ano
e buscar apoio contábil na dúvida, tá? Então, você escolheu o KENAI certo desde o início, vai reduzir risco e vai preparar o seu negócio para o crescimento. Então, é importante. Não é sobre burocracia, é sobre você construir a base certa para o seu negócio desde o primeiro dia. Então, antes de você abrir o seu MEI, valide a atividade econômica para evitar erros que geram custo e retrabalho no futuro. Então, é importante você ter essa consciência. E chegamos ao final aqui do nosso vídeo, tá? Então, eu quero perguntar para você melhor. Eu quero falar para você, se você gostou desse conteúdo, compartilha com algum amigo empreendedor, já se inscreve aqui nesse canal. Eu vou deixar aqui as nossas redes sociais para que você possa nos seguir. Então, tem o nosso canal do YouTube, tem o meu Instagram pessoal, tem o Instagram do escritório e tem o meu contato do WhatsApp. Então, se você precisar de algum serviço contábil, consultoria financeira, assessoria, qualquer dúvida, você pode me chamar no WhatsApp. E ficamos assim até um próximo vídeo.